Direto com o nosso convidado, que é o Renato Hallgren, ele que é analista do BBI, está aqui ao vivo com a gente. Renato, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Olá pessoal, boa tarde, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Legal. Renato, eu queria aproveitar já falar um pouquinho desse mercado de hoje, eu queria que você fizesse uma análise aí do fechamento do mercado dessa segunda-feira. Hoje o mercado ficou, aqui internamente, a gente ficou mais olhando para fora do que das tensões eleitorais no Brasil. A gente observou um pouco de queda do petróleo e o mercado esperando o início dos balanços corporativos essa semana. Então, hoje foi um dia bem de stand-by aqui para os mercados, algumas ações aí de commodities performando positivamente. E aqui no cenário interno, a gente ficou um pouco atento à volatilidade do petróleo. Hoje o que mexeu com o mercado foi essa questão lá na Ucrânia, né? O mercado aí preocupado com o que vai acontecer, não se sabe o que vai acontecer, né? Então dá uma certa preocupação, né? Essa questão geopolítica, ela tem sido bastante negativa para os mercados, impulsionando preço de commodities e gerando mais tensão no grande problema hoje da economia mundial, que é o nível de inflação. Então, a gente também aguarda dados da economia americana para entender o quão aquecido está essa economia e qual o nível de taxa de juros que o Fed deve buscar. Então, por aqui ainda é uma semana que deve trazer mais dados macro internacionais e os agentes vão estar olhando para se posicionar para umas potenciais níveis de recessão americana em 2023, então segue tenso o mercado, segue com bastante nível de risco internacional, como você mencionou, a guerra ela traz bastante insegurança, então é um dia que a gente está vendo alguns papéis sofrerem mais e os dados macroeconômicos dos Estados Unidos que vão dar a direção para a semana. A gente também ficou de olho aqui, queria até mostrar no nosso painel aqui do Profit a parte de petróleo, gás, biocombustíveis, que a gente viu que aí a maior queda foi de Cosan, com mais de 7%, 7,51% de queda no dia de hoje, e ainda o mercado acho que ainda não digeriu muito essa questão dessa operação financeira aí por trás da Vale, né? O que pretende, o mercado ainda parece que não digeriu muito bem, né? Sem dúvida foi uma operação bastante relevante e que o mercado está tentando interpretar a estratégia da Cosan nessa diversificação de portfólio. Eles mencionam a qualidade do ativo de minério de ferro, a operação da Vale no Brasil, e a estrutura financeira também foi bastante elogiada, com uma estrutura de derivativos e hedge de variação de preço da ação. Então, ainda nós vamos ter que observar com o tempo como que vai se desenrolar essa aquisição, essa diversificação de portfólio da Cosan, mas para o investidor que está ali, que tem um foco direcionado, estratégico no portfólio atual da Cosan, ele fica na dúvida. E quando está em dúvida, para entender melhor, ele prefere reter uma parte dessa participação, faz um caixa num momento tenso ainda do mercado, onde a tendência majoritária é de queda, e ele se posiciona aumentando a participação de caixa, vai entender a estratégia, vai colocar os dados nos seus modelos para ver se vale a pena retomar os investimentos. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que a Cosan lida muito bem com diversificação de portfólio, tem uma equipe extremamente competente para fazer análise de cenário e enxergar um mercado mais no médio e longo prazo. Então a gente acredita que os dirigentes da companhia
companhias estão fazendo e aparentemente é um bom negócio. Mas para isso o investidor vai ter que fazer suas contas e entender mais o racional desse negócio para voltar ao ritmo de aquisição, de compra das ações da companhia. Boa, legal. Agora, queria falar agora das aéreas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Azul, que teve aí tem agora, né, na realidade, um novo presidente e a empresa está passando aí por uma transformação em sua alta gestão. Queria saber o que deve mudar, então, na companhia e na prática, o que deve acontecer? A Gol, ela alterou o Kakinoff, ele foi para o conselho de administração e trouxe o diretor de operações para conduzir a Gol. As companhias aéreas brasileiras, elas são muito bem administradas. São empresas que souberam conviver com grandes momentos de estresse na economia doméstica. São dirigentes que lidam com grandes valores passivos dolarizados e conseguiram superar a maior crise do setor da história, né? Então, tanto o Gol quanto a Azul são duas companhias muito bem administradas, têm estratégias bastante claras para médio e longo prazo. A gente tem na estratégia da Azul a diversificação de rotas, uma aviação mais focada em aeroportos com menor densidade, explorando o centro-oeste, nordeste e o sudeste também, em aeroportos menores, e a Gol focada bastante nesse triângulo Rio, São Paulo, Distrito Federal, né, onde tem as maiores densidades de passageiros, com uma frota mais linear de aviões, e a frota da Azul mais diversificada. Então a gente entende que é um mercado bastante difícil de se administrar, mas que essas empresas elas vêm obtendo êxitos em situações de extremo estresse, que foi o caso da crise, da recessão de 2015, 2016 no Brasil, e agora mais recentemente com a crise do coronavírus. Então são empresas que souberam negociar com fornecedores, em especial com os donos das aeronaves, que são as empresas de leasing, souberam lidar também com questão de tributação, tarifas aeroportuárias e própria folha de pagamento, com benefícios do governo na época do coronavírus, conseguindo reduzir a folha de pagamento, o tempo de trabalho, jornada de trabalho, redução de salários. Mas hoje a gente já identifica um setor com bastante aquecido, uma demanda praticamente nos níveis pré-Covid, e que agora as questões mais desafiadoras elas acabam vindo do custo do petróleo. Como a gente mencionou no início da nossa conversa, os mercados ficaram bastante tensos com a volatilidade do petróleo, e para as companhias aéreas lidar com essa volatilidade é um dos maiores desafios. Recentemente eu conversei com as companhias, eles voltaram a fazer o hedge da compra dos combustíveis, então eles já conseguem ter uma previsibilidade do custo nos próximos 12 meses, pelo menos 30% a 40%, e isso favorece as companhias a fazer a precificação das tarifas. Hoje as tarifas aéreas elas estão num nível mais elevado, e isso de certa forma acaba pressionando a demanda por novos voos, não só os corporativos, mas também os domésticos, e isso acaba restringindo um crescimento maior das companhias. Então, com a retomada do hedge de cotação de petróleo, as empresas conseguem ter um melhor gerenciamento dos seus custos, mas ainda assim é importante que o componente custo do combustível de aviação consiga atingir níveis menores do que a gente vem observando aí nos últimos meses. Então, de uma forma geral, são empresas que sabem lidar com um mercado bastante volátil,
são empresas relevantes, atuam no transporte de passageiros, transporte de cargas, são considerados serviços essenciais para a economia brasileira, e a gente tem visto uma recuperação bastante saudável para essas empresas. É óbvio que a margem, quando a gente olha para a margem operacional, ainda está aquém do que o investidor, principalmente o investidor de crédito privado, o investidor de renda fixa, gostaria de ver para enxergar uma capacidade de pagamento bastante tranquila das companhias, mas a gente vem observando um crescimento da margem operacional das aéreas. E isso, sem dúvida, é um fator positivo que permite com que as empresas façam renegociação de suas dívidas e consigam capturar essa demanda aquecida no Brasil, e principalmente nos voos internacionais. A gente vem observando também uma retomada dos voos internacionais, que é uma passagem mais cara, tem um ticket maior, um público com poder aquisitivo maior também, e onde as companhias aéreas vão poder capturar um pouco mais de rentabilidade e melhorar suas margens operacionais nos próximos trimestres. Eu acredito que a gente deve observar isso já nos seus balanços. Perfeito, então. Renato, gostaria de agradecer a sua participação, excelente aí, análise feita por você. Muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Aqui, nós do Banco do Brasil estaremos sempre à disposição para trocar ideia, falar do mercado. Fiquem à vontade para nos chamar. Um grande abraço. Valeu, um grande abraço aí. Renato Hallgren, analista do Banco do Brasil, BBBI, participando aqui. Um abraço ao pessoal do Banco do Brasil pela participação aqui no Top News.